Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse sistema de equações lineares utilizando o método conhecido como eliminação gaussiana. Por esse método, nós precisamos extrair desse sistema de equações uma matriz, que é chamada de matriz ampliada associada ao sistema, onde cada coeficiente das incógnitas passa a ser um elemento dessa matriz. Então, nós teremos a primeira coluna formada pelos coeficientes do x1, a segunda coluna formada pelos coeficientes do x2 e assim sucessivamente. A última coluna será formada pelos termos independentes. Então, essa matriz ficaria assim. Vamos ver aqui, o coeficiente do x1 ali é 1. Depois aqui da segunda equação nós temos o 2, depois o 3 e depois o 3. Agora vamos para a segunda coluna, que é 1. Agora eu estou olhando os coeficientes do x2. 3, o 2 e o 5. Claro que se as equações estão desorganizadas, a gente tem que organizar, colocar a mesma ordem que a gente usar na primeira equação, a gente tem que usar nas demais. Então aqui nós temos 1, ali o do x3 agora, menos 1, 1 e menos 1. Agora é o 5, menos 1, 1 e menos 1. E finalmente os termos independentes, 0, 2, 3 e 4. Dá até para usar aqui uma separação, mas não é necessária. Bom, agora, utilizando apenas 3 operações que são conhecidas como operações elementares aplicadas a uma matriz, essas 3 operações, que eu já vou explicar quais são, elas não alteram o valor das incógnitas no sistema. É como se essas operações não desorganizassem as equações originais. Então, quais são elas? A primeira, a gente pode permutar 2 linhas quaisquer dessa matriz. A segunda, nós podemos multiplicar qualquer linha dessa matriz por qualquer número real diferente de 0. E a terceira e última consiste em somar uma linha com outra previamente multiplicada por qualquer número real diferente de 0. Então, vamos fazer isso. Vou passar aqui. A partir do momento que a gente constrói a matriz ampliada associada ao sistema, nós podemos esquecer o sistema temporariamente, porque aí a gente vai trabalhar agora fazendo o escalonamento. Fazer o escalonamento, o que a gente chama de eliminação gaussiana, consiste em transformar essa matriz numa matriz escada, onde nós vamos olhar aqui para essa diagonal e todos esses elementos que estão abaixo dessa diagonal, nós vamos transformar esses elementos usando qualquer dessas 3 operações elementares, nós vamos transformar esses elementos em 0. Então, o primeiro passo consiste em definir o primeiro elemento da primeira linha como pivô ou como líder. E é muito interessante que ele seja 1. Nesse caso, ele já é 1. Então, esse vai ser o nosso primeiro líder. Com ele, nós vamos zerar esse elemento, esse e esse. Aí vai estar concluída a primeira parte do nosso escalonamento. Então, pensando aqui nesse líder 1, como a gente quer zerar esse 2, então nós precisamos multiplicar esse 1 por 2 e fazer menos 2. Só que a gente tem que fazer isso com toda a linha. Então, uma primeira
modificação que nós vamos fazer é a seguinte: a linha 2 nós vamos substituir por 2 vezes a linha 1 menos a linha 2. Agora eu quero olhar para esse elemento. Eu quero zerar ele. Então eu preciso fazer 3 vezes o 1 menos o 3. Então, faço isso para toda a linha 3. Então, linha 3, eu vou substituir por 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. E, finalmente, na linha 4 também eu tenho 3, então a operação é a mesma que a gente fez ali acima. Então, a linha 4, eu vou substituir por 3 vezes a linha 1 menos a linha 4. Muito bem. Então, eu tenho aqui, vou encontrar agora uma matriz que é correspondente àquela que está lá em cima. Na primeira linha não teve alteração. Então, é 1, 1, 1, 5 e 0. Agora, a segunda linha eu já tenho que fazer 2 vezes a primeira menos a segunda. Então, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos o menos 1, fica 2 mais 1, que é 3. Agora, 2 vezes 5, 10. Menos o menos 1, fica 10 mais 1, 11. 2 vezes 0, 0. Menos 2, menos 2. Agora, a terceira linha, eu tenho que fazer 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. Então, 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. 3 vezes 1, 3, menos 2. Não, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. 3 vezes 5, 15, menos 1, 14. E 3 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Agora, na quarta linha, é a mesma operação. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes 1, 3, menos 5, fica menos 2. 3 vezes 1, 3, menos o menos 1, fica 3 mais 1, 4. 3 vezes 5, 15, menos o menos 1, fica 15 mais 1, 16. E 3 vezes 0, 0. Menos 4, menos 4. Muito bem, já temos aqui a primeira parte está concluída, ou seja, nosso objetivo nesse primeiro momento era exatamente zerar todos os elementos que estão abaixo ali do líder, e a gente já conseguiu fazer isso. Bom, agora nós vamos nomear aqui um outro líder, que será esse menos 1. Pode ser 1, pode ser menos 1, na verdade pode ser qualquer número, é que facilita quando é 1, para que a gente consiga zerar agora esses dois elementos que estão abaixo dele. Então vamos lá, vamos esquecer aquela lá de cima e vamos começar a trabalhar nessa. Bom, se eu tenho menos 1 na linha 2 e eu quero zerar esse 1 que está na linha 3, então basta fazer L3, deixa eu colocar aqui, a linha 3, eu vou substituir por linha 2 mais a linha 3. E a L4, eu tenho menos 1 e ali eu tenho menos 2, então eu vou fazer 2 vezes a linha 2 menos a linha 4. Então, 2 vezes linha 2, porque aí 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2, menos o menos 2 vai dar 0. Então, menos a
a linha 4. Muito bem, então vamos fazer essa operação agora. Primeira linha não tem alteração, vai continuar 1, 5 e 0. Segunda linha também não. Menos 1, 3, 11 e menos 2. Agora aqui eu já tenho alteração. A linha 3 eu vou substituir por linha 2 mais linha 3. Então é 0 mais 0, 0. Menos 1 com mais 1 dá 0 também. 3 mais 2, que eu fico com 5. Ali eu vou fazer 11 mais 14, que dá 25. E menos 2 com menos 3 dá menos 5. E a linha 4 eu preciso fazer 2 vezes a linha 2 menos a linha 4. Então, 2 vezes 0, 0, menos 0, 0. 2 vezes o menos 1 dá menos 2, menos o menos 2 dá 0 também. 2 vezes 3, 6, menos 4 dá 2. 2 vezes o 11 dá 22. 22 menos o 16, 22 menos 16, 6. E 2 vezes o menos 2, que dá menos 4 menos o menos 4, fica menos 4 mais 4, 0. Então, muito bem, está feito aqui. Vejam que agora nosso objetivo ele foi concretizado, nós zeramos os dois elementos que estavam abaixo do menos 1. Então, falta só agora zerar esse menos 2 aqui. Para zerar esse menos 2, antes de mais nada, eu vou fazer a linha 3 toda dividida por 5, já que ela é formada por todos os múltiplos de 5, e a linha 2 eu vou dividir por 2. Então aqui, a alteração que eu vou fazer, deixa eu trocar a caneta. Linha 3 eu vou substituir por linha 3 dividido por 5. E a linha 4 eu vou substituir por linha 4 dividido por 2. Então, nós vamos ficar com uma matriz equivalente aqui. Primeira linha sem alteração. Aqui é 5, 0, que também não tem alteração. Agora sim eu divido tudo por 5, 0 por 5 é 0, 0 por 5 é 0, 5 por 5 é 1, 25 por 5 é 5, e menos 5 por 5 dá menos 1. Agora aqui divido tudo por 2, 0 por 2 é 0, 0 por 2 é 0, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3, e 0 por 2 é 0. Muito bem. Aqui nós temos a nossa matriz. E agora, vejam que para conseguir zerar esse elemento utilizando agora esse como pivô, então basta fazer, ou seja, substituir a linha 4, porque é ali que eu quero zerar aquele 1, eu vou substituir por linha 3 menos a linha 4. E aí o nosso escalonamento vai estar completo. Então aqui, 1, 5, 0, 0, menos 1, 3, 11, menos 2, 0, 0, 1, 5, menos 1. E agora é linha 3 menos a linha 4. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 5 menos 3, 2,
menos 1, menos 0, menos 1. Pronto. Aqui está concluído o nosso escalonamento. Vejam que abaixo desse pivô todos os elementos foram zerados, abaixo desse pivô todos os elementos zerados e abaixo desse pivô o elemento foi zerado. Então o escalonamento está pronto. Dessa última linha, o que eu tiro dela? Lembra que a primeira coluna ela é correspondente ao x1, então eu tiro aqui que 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 2x4 é igual a menos 1. Vejam que esses elementos aqui eu posso descartar. Então, fico com 2x4 é igual a menos 1. Portanto, x4 é igual a menos 1 meio. Esse já é o valor do x4. Agora eu vou para a segunda linha e vejo o que essa segunda linha me diz. O que essa linha me diz? Ali eu tenho 0x1 mais 0x2 mais o x3 mais o 5x4 igual a menos 1. Bom, novamente, esse 0x1 a gente pode descartar, 0x2 a gente pode descartar. Então, a gente fica com x3 mais 5x4 igual a menos 1, só que nós temos o valor do x4. Então, x3 mais 5 que multiplica o menos 1 meio, isso é igual a menos 1. Portanto, x3, vou colocar igual aqui, x3 menos 5 vezes o 1 meio é menos 5 meios. Isso é igual a menos 1. Então, x3 é igual a menos 1 mais 5 meios. Então, tem que fazer essa conta aqui. x3 é igual, acha um denominador comum entre 1 e 2, que é o 2, né? Então, 2 dividido por 1, 2, vezes o menos 1 fica menos 2, mais 2 dividido por 2 dá 1, vezes 5, 5. x3, então, é igual a menos 2 mais 5, então 3 meios. Esse é o valor do x3. Então, agora, com o x3 e o x4, nós vamos para a próxima linha da matriz, que é essa aqui. Então, nós vamos em busca do x2. Vou apagar aqui. Só vou deixar o valor de x4 ali, porque eu vou usar ele e depois eu apago. Caso seja necessário, é só voltar o vídeo aí. Então, o que me diz essa segunda linha? Me diz que 0x1 0x1 menos o x2 mais o 3x3 mais o 11x4 é igual a menos 2. Muito bem. Então, aqui também esse 0x1 a gente já pode descartar. Então, fica menos x2 mais 3. O x3 é 3 meios. Então, vou colocar aqui 3 meios no lugar de x3. Mais o 11 que multiplica menos 1 meio, que esse é o valor do x4. Isso é igual a menos 2. Vou apagar aqui para não confundir, agora eu já sei o valor dele. Então, agora é só resolver essa equação. Menos x2 mais 3 vezes o 3 meios fica
9 meios. Menos 11 meios, isso é igual a menos 2. Então, menos x2 mais 9 meios menos 11 meios vai dar menos 2 sobre 2. Isso é igual a menos 2. Bom, o 2 sobre 2, deixa eu apagar isso aqui. Menos 2 sobre 2 é menos 1, então fica menos x2 é igual, já vou passar para o lado de lá, menos 2 mais 1. Então, fica menos x2 igual a menos 1, portanto, x2 é igual a 1. Esse é o valor do x2. E, finalmente, nós vamos em busca do x1. Vamos olhar lá a equação, quer dizer, a matriz. Agora nós vamos olhar para a primeira linha. O que ela está nos dizendo ali? Que eu vou apagar para facilitar aqui os nossos cálculos. E a primeira linha me diz que x1 mais o x2 mais o x3 mais o 5x4, isso é igual a 0. Então, x1 é o que eu quero determinar, mais x2 é 1, mais o x3, que é 3 meios, mais 5 vezes o x4, que deu menos 1 meio, né? Isso tem que ser igual a 0. Então, vamos ver. x1, aqui eu tenho 1 mais 3 meios menos 5 meios igual a 0. Então, x1, vamos ver aqui, vou fazer essa conta aqui, colocar mais, vamos fazer assim, colocar o 2 como denominador comum, aqui é 1, então 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, 2 dividido por 2, 1, mais 3, 2 dividido por 2, 1, menos 5. Isso é igual a 0. Então, vejam que x1 mais 2 mais 3, 5, menos 5, 0. 0 sobre 2, 0. É igual a 0. Portanto, x1 é igual a 0. Então, nós chegamos na solução desse sistema. Esse sistema tem como solução, né, é um sistema possível e determinado, porque ele tem uma solução única. E essa solução é composta por um x1, que é igual a 0, um x2, que é igual a 1, um x3, que é igual a 3 meios, e um x4, que é igual a menos 1 meio. Então, essa é a solução desse sistema que a gente resolveu utilizando o método da eliminação gaussiana.